Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo da série Eletricidade aqui. Mais um vídeo rápido da série aqui, onde nesse vídeo eu vou explicar sobre... Nossa, tá sendo horrível. Onde nesse vídeo eu vou explicar sobre a corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? Lembra do vídeo passado que eu falei para vocês que a tensão faz com que os elétrons percorram o metal, percorram o condutor? Então, para percorrer o condutor, os elétrons tem que ser o condutor tem que ser de metal, tem que ser especificamente de metal, que é o condutor mais fácil que a gente tem na natureza. E os elétrons ao sair da fonte, as partículas aqui, simplificadamente elas percorrem esse condutor de um lado ao outro, no caso aqui o exemplo que eu mostrei no outro vídeo, de um lado ao outro da bateria. Então a corrente elétrica não se trata nada menos do que o caminho que a eletricidade percorre pelo condutor, o movimento que essas partículas aqui nos elétrons percorrem como condutor. Simples assim, não é nada além disso. No caminho que os elétrons percorrem pelo condutor, eles são extremamente rápidos. E um detalhe sobre a corrente elétrica, alguns detalhes sobre a corrente elétrica aqui. O primeiro deles, a corrente elétrica só incorre enquanto estiver no condutor. Ou seja, tem condutor, ela está correndo. Se o condutor para, tipo assim, você conecta um fio numa bateria, um polo negativo no caso. Conectou ali o cabo, o fio, né, o cabo recebeu eletricidade de boa. Só que se ele não tiver mais nada para conduzir, não tiver outro cabo, não tiver o final da pilha e tal, não tiver mais plano direito, simplesmente para, simplesmente deixa de correr. Então a corrente elétrica aqui, né, ela só existe enquanto, mesmo movendo a tensão, ela só existe enquanto tiver o condutor aqui. Se não tiver condutor, se não tiver mais que correr, ela simplesmente para. Então enquanto houver condutor, ela para e não tem mais o que fazer. E para adiantar vocês aqui, dentro da corrente elétrica nós temos uma coisa chamada resistência elétrica. Outro detalhe aqui também, explicando que é resistência primeiro também, que eu lembro aqui só para colocar em ordem aqui. A resistência elétrica ela acontece quando tem algo para fazer com que a corrente, para atrapalhar a corrente passar, que tipo assim, por exemplo, tem algo aqui. A corrente, quando ela passa por aqui, ela vem rápida, vem bem rápida, ela vai dar uma desacelerada, porque os elétrons, as partículas aqui não. Os elétrons eles vão passar, eles vão ter uma certa dificuldade para passar aqui, né? Eles vão começar a bater entre si, eles vão ficar mais lentos, mas eles vão continuar passando aqui pela resistência. Eles vão ter uma dificuldade, né? Ficar mais lentos aqui, só que depois que eles passarem vão continuar correndo normalmente. É tipo a resistência elétrica, de um jeito mais prático. Imagine que você está correndo em algum lugar e alguém te puxa. Tipo como uma criança que você brincando, que você está correndo, ela quer que você brinque com ela não te puxa. Então, geralmente te puxa, né? Então, quando esse puxão que ela dá, você deixa de conseguir correr, não. A pessoa consegue correr, só que ela consegue correr com mais devagar, você correr com mais dificuldade. Isso é mesmo, a resistência elétrica acontece com a mesma coisa, só não temos uma criança, né? Mas ela continua passando, só que ela fica com mais lentidão, com mais dificuldade de passar, só que ela continua passando normalmente. A resistência elétrica pode acontecer desse jeito, né? Que é esse obstáculo, que é essa dificuldade da corrente passar, ou ela pode acontecer quando tem muita energia, que é quando acontece a sobrecarga, que é quando acontece o curto também. O curto é muito mais quando o nível de corrente elétrica está muito alto. Aí acaba com o derretimento do cabo e tal. Enfim, cabo, derretimento, explosão e tal, pegar fogo. Mas a sobrecarga ela é muito mais quando... Deixa eu ver aqui o limite aqui. Tá, bem dando tempo. Só tenho 10 minutos aqui para gravar, né? O gravador aqui tem esse limite. Então a sobrecarga acontece muito mais quando o nível de corrente elétrica aumenta além do necessário. Por exemplo, nesse cabo aqui, vamos imaginar que ele é dessa grossura, bem grosso mesmo. Então aqui tem vários elétrons aqui. Se esse cabo for conectando uma tensão muito grande, o nível de energia vai ser muito mais alto que ele.
E os elétrons, por ter muitos elétrons aqui, e como os elétrons percorrem isso aqui, sempre com o movimento desordenado, apesar de eles correrem para cá, meio que movimento ordenado, eles ainda correm se colidindo, tipo um pra cá. Como eles acontecem nessa colisão, como tem muito, se colidem muito mais. Então isso cria uma resistência elétrica, uma resistência natural, pode circular, onde acontece a resistência elétrica de qualquer jeito, né? E é onde acontece a sobrecarga. Então o calor que a gente sente às vezes nos fios, hoje então a gente sente aquele calor, é justamente porque está acontecendo isso. Está tendo energia demais. Então está sendo usado muita energia. Então está rolando sobrecarga, rolando excesso de elétrons num lugar só, né? E acaba ocorrendo essa resistência de calor, porque o elétron produz calor. Para quem não sabe, essas partículas pequenas aqui produzem calor. Então os elétrons colidem aqui dentro também com os átomos que compõem o cabo, mas isso é outra história. Isso não necessariamente tão importante. É importante, mas não é a coisa mais importante. Então acaba rolando essa resistência, essa sobrecarga aí, os cabos esquentam e elétron por si só é quente, eles liberam energia o tempo todo. Como eu falei no primeiro vídeo, essa energia é negativa, então eles liberam energia, então eles liberam calor o tempo todo, só que é um calor muito pequeno, porque são partículas muito pequenas. Mas quando sobrecarregados, quando liberam muito calor, esse calor vai crescendo e vai criando esse calor sensível, né, que a gente consegue perceber. Então acaba criando esse calor quando sobrecarga aí. É isso aí. Então, explicado aqui o que é corrente elétrica, adiantando aqui, que eu falei dos fios e cabos, porque tem uma diferença. Qual a diferença de fio e cabo? Cabo é nada mais ou menos do que o conjunto de fios, que é o que a gente vê por aí normalmente, cabo USB e tal. São vários fios juntos e fio é um fio. É simplesmente o condutor em forma cilíndrica mesmo, que é os fios que a gente vê de luz ali e tal. Que é um fio só único, com o condutor ali, e quando juntam vários condutores, vários desses fios, nós temos o cabo. Hoje o único sentido do cabo existir é para dar flexibilidade, porque os fios, a não ser que seja muito grosso, ele não tem flexibilidade nenhuma, que são os fios de luz, mas os fios mais finos eles são super flexíveis, inclusive são até perigosos, que eles podem quebrar fácil, mas fora isso nós temos os cabos, para esses fios mais grossos, né? Nós temos os cabos que podem ter uma alta grossura e ainda assim vão ser flexíveis. Quanto mais grossos, mais eles perdem flexibilidade, mas os cabos em si são feitos para serem mais flexíveis. Beleza, então eu falei tudo aqui, eu acho que falei tudo que eu devia ter falado, né? Principalmente sobre a corrente elétrica, que é quando esses elétrons se movimentam de um lado para o outro do fio aqui, fazendo com que a corrente seja, fazendo com que a tensão, né, com que a corrente, que a eletricidade seja transmitida para alguma carga, para algo usar. Beleza? Então aqui eu falei da corrente na resistência, né, essa dificuldade que a corrente tem de passar aí. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Compartilhem o vídeo e tal, para quem estiver interessado em aprender sobre eletricidade. E tudo isso aqui vai ter curso de robótica também. Então, enfim, beleza? Espero que vocês tenham falado tudo isso aqui. Qualquer outra coisa eu boto nos comentários. É isso aí. E valeu.